Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje responder as questões envolvendo os impostos municipais, questões já cobradas na segunda fase do exame da OAB FGV em Direito Tributário. Mário Roberto possui um terreno limítrofe entre as zonas urbana e rural do município de Pedra Grande e no ano de 2009 ele recebeu o carnê de IPTU emitido pela Secretaria da Fazenda e também foi surpreendido com a cobrança do ITR sobre a mesma parcela do imóvel. Como advogado de Mário Roberto, discorra sobre a ação judicial mais adequada para a defesa do seu interesse e aponte quem deve figurar no polo passivo da ação e de quem é a competência. Então aqui estamos diante, da ação de consignação em pagamento. Então a ação judicial, vamos colocar aqui a ação judicial adequada, seria a consignação em pagamento, nos termos do artigo 164, inciso 1 inciso 3, do CTN, visto que estamos diante de uma bitributação. No polo passivo da ação, teremos os réus município de Pedra Grande e a União Federal, cuja ação será de competência, vou subir aqui mais um pouquinho para vocês enxergarem, cuja ação será de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição da República. Ok? Questão 2. Uma empresa videolocadora estabelecida no município Y tem como atividade principal a locação de fitas de vídeo. Locação não paga ISS, estando tal atividade prevista no item específico da lista de serviços anexa à Lei Complementar do ISS. Todavia, a empresa, por meio do seu representante legal, entende que a sua atividade estaria fora do campo de incidência do ISS, razão pela qual pretende suspender o seu pagamento. A empresa ainda não foi notificada pelo fisco, também nunca pagou o tributo. O entendimento da empresa está correto? Sim. Sim, pois de acordo com a súmula vinculante 31, a locação de bens móveis não é passível de tributação de ISS nos termos do artigo 156, inciso 3 da Constituição. Em caso afirmativo, qual seria a demanda a ser proposta? Veja que aqui ele falou que ele ainda não foi notificada pelo fisco. Então aqui a ação cabível seria ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária nos termos do artigo, ou com fundamento, como eu já escrevi nos termos lá, com fundamento no artigo 19, inciso 1 do CPC. Ok? 3. Essa questão da locação aparece bastante na prova, tá? Uma lei municipal XYZ, publicada em 20 de setembro de 2010, alterou a cobrança de ISS para advogados. A lei definiu que a partir de 2011, a base de cálculo dos serviços prestados por advogados será o preço do serviço, qual seja o valor dos honorários profissionais. Com base na situação hipotética, emita parecer acerca da legalidade. Caso entenda pela ilegalidade, que medida um advogado poderia propor para suspender a cobrança? Veja, no caso em tela, seria possível a tributação com base no ISS fixo, nos termos do artigo 9º, parágrafos 1º e parágrafos 3º do Decreto-Lei 406 de 68. Portanto, ilegal a exigência com base no valor do serviço. A ISS com base no valor do serviço é a regra, artigo 7º da Lei Complementar 116. Mas, as entidades que são constituídas de forma uniprofissional e sem caráter empresarial, que é o caso do advogado, ele poderia sim recolher pelo ISS fixo, A súmula 663 do STF reconhece a recepção desses artigos pela Constituição
de 1988, certo? E aí, que medida judicial pode propor para suspender a cobrança? Então, aqui a gente entende, né, que se é para suspender a cobrança, ele não fala se já recebeu ou não o tributo, o lançamento, né? Então, aqui seria ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, ou ação anulatória do débito fiscal, com base nos artigos 19, inciso 1 do CPC e artigo 38 da Lei 6.830 de 80. Tá? Aqui ele não fala, pessoal, se já recebeu o lançamento ou não, então não dá para saber, né? Então a gente teria que trazer os dois. Pedro, e mandado de segurança? Mandado de segurança, ele não falou sobre o ato coator, né, pessoal? Então, não falou a mais célere, a menos onerosa, então não tem também por que falar do mandado de segurança, tá? 4. Laboratório de Análise Clínica Almeida Silva, cuja sociedade é constituída por 3 sócios, um médico, um farmacêutico e uma empresária. Tá vendo que aqui, ó, são 3 profissões diferentes? Então não tem como recolher pelo ISS fixo, porque tem que ser uniprofissional. E ela explora no ramo de medicina serviços de análises clínicas, ó, em caráter empresarial, outro requisito que acaba sendo rompido. Então aqui ele não vai poder recolher pelo ISS fixo, né? Ocorre que a partir de março, a referida empresa, na qualidade de contribuinte do ISS, deixou de recolher o tributo, dando origem a diversas autuações fiscais que geraram defesas administrativas, no sentido de que o ISS deveria ser recolhido e calculado com base, ó, no tributo fixo, ou seja, um valor fixo previsto na legislação, a ser calculado em relação a cada sócio. Então, esclareça se o laboratório tem ou não direito a realizar o recolhimento. Não tem direito, pois o artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68 estabelece como exigência que a sociedade seja uniprofissional e sem caráter empresarial. Com isso, o laboratório deverá recolher com base no preço do serviço, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003, certo? Uma instituição financeira Bling Bling S.A., eles põem cada nome, né? E surge-se por meio de uma ação anulatória em face de um auto de infração lavrado por um agente do fisco que foi expedido em decorrência de ausência de recolhimento de ISS sobre tarifas cobradas pelo banco, né? Pela atividade de análise, cadastro, controle e processamento. A empresa alega, em síntese, que não procede à cobrança, tendo em vista que o dito serviço não configura hipótese de incidência em nenhuma forma de tributo, em especial ISS, por não constar expressamente previsto na lei complementar. Responda se o pleito da demandante deve ser acolhido. Não deve ser acolhido, pois serviços bancários estão taxativamente previstos na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, no item 15. Sendo assim, nós temos até uma súmula, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês. Ó, vamos ver aqui a súmula do STJ. Súmula STJ, serviços bancários, que trata exatamente, ó, não é essa aqui, 424, né? Súmula 424 do STJ, que fala que serviços bancários, ó, é legítima a incidência do ISS sobre serviços bancários, né? Então aqui, vamos colocar sendo assim, com base na súmula 424, que a gente viu lá? Isso. 424 do STJ, é possível a cobrança, tá? Gente, a espécie do serviço não tem que estar taxativo, o que tem que estar é o gênero, né? Então, aqui ele faz análise, mas podia ser qualquer outro serviço, análise, cadastro, enfim. Não importa a nomenclatura que a empresa dá para o serviço. O que importa é o gênero. Gênero e serviços bancários é previsto na lei, então tem que pagar, tá? Determinado contribuinte adquiriu um lote de um terreno na zona de expansão urbana, situado num condomínio ainda não dotado de qualquer dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º. Sobre o bem imóvel especificado, há incidência de imposto? Sim, né? Com base na súmula 626 do STJ,
haverá a cobrança de IPTU em decorrência do imóvel estar localizado em área de expansão urbana, né? Então, se a lei do município fala que é expansão urbana, isso já é suficiente, mesmo que não tenha dotado nenhum dos melhoramentos, né? Conforme o artigo 32, parágrafo 2º do CTN. Vamos confirmar aqui só a súmula, se é a 626, súmula 626 do STJ, só para a gente confirmar exatamente, súmula 626 do STJ. Havendo incidência, estou aqui sem o meu código, por isso estou procurando aqui na internet. Havendo incidência, qual ente o intitulariza, né? O ente será o município da localização do bem imóvel, nos termos do artigo 156, inciso 1 da Constituição. Ok? Uma associação de indústrias de informática sediada no município alfa e que não goza de imunidade tributária decide realizar um congresso de especialistas no município beta para que seus associados possam se atualizar sobre as novas tendências do mercado. Para organizar e administrar o evento, a associação contrata a empresa Pérola, sediada no município Gama e sem estabelecimento em outros locais. O valor desse contrato será pago em 30 dias após o evento. Por outro lado, os interessados em assistir ao congresso têm de comprar ingressos. A receita de ingressos pertence à associação, cabendo à Pérola apenas arrecadá-la nos guichês no dia do evento e repassar imediatamente à associação, sem qualquer desconto ou comissão. Então, primeira pergunta. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Para qual município deve haver o recolhimento do ISS por conta dos negócios jurídicos mencionados? Então, veja, a associação está sediada no município alfa, associação no município alfa, e vai realizar um congresso no município beta. Então a gente tem que ver se o congresso é tributável no local da prestação ou no local da sede do prestador. Para isso, nós vamos na Lei Complementar 116 e vamos ao artigo 3º, né, da Lei Complementar 116. Vamos lá? Artigo 3º. Vamos ver se congresso, eu sei que ele está em algum dos incisos, aqui ó, inciso 21, né? Então, no caso, município beta, né? Então, vamos colocar aqui, para qual município deve haver o recolhimento? Deverá ser recolhido para o município beta, visto que o evento, congresso, será tributado no local da prestação do serviço, conforme o artigo 3º, inciso 21. Estou aqui com o código 21, peguei lá meu código, Lei Complementar 116 de 2003. Certo? B. Qual receita específica compõe a base de cálculo do ISS a ser recolhido? Veja, aqui eles foram contratados para organizar e administrar o evento, certo? E o valor será pago em 30 dias após o evento pela associação. Os interessados vão ter que pagar ingressos. Só que a receita de ingressos pertence à associação e não à Pérola. A Pérola só vai arrecadar, mas não vai receber nada. Então a receita será apenas da organização e administração do congresso. Visto que a venda de ingressos não será um serviço cobrado pela Pérola S.A. Sendo assim, conforme o artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003, a tributação será com base no preço do serviço. Ok? 8. No município X, a lei determina que no caso de aquisição de imóvel em asta pública, o fato gerador do ITBI a qualquer título por ato oneroso ocorre quando do registro do título aquisitivo. Beleza. Em março de 2012, um imóvel localizado no município X é arrematado em asta pública e o arrematante paga o ITBI antecipadamente. A emissão da carta de arrematação e o registro no cartório ocorreram em maio. Em novembro, o município publica uma lei aumentando a alíquota de ITBI. Em ato contínuo, emite o lançamento para cobrar
do citado arrematante a correspondente diferença. B. A. O ITBI incidente sobre a operação narrada deveria ter sido recolhido ao município X? Sim, né? Pois o ITBI incide ao município da localização do bem imóvel, conforme o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Procede a cobrança pelo município da diferença referida no enunciado? Veja que em março a emissão da carta e o registro aconteceu em maio e só em novembro a lei foi alterada. Então, não, né? Pois o princípio da irretroatividade do artigo 153A da Constituição estabelece que a cobrança deverá seguir a lei vigente à época do fato gerador. Certo? Então, por isso, não vai poder cobrar diferença coisa nenhuma. 9. A pessoa jurídica Bom Porto, domiciliada no município A, prestou serviços portuários no município B. Então, ó, a empresa tem domicílio no município A, mas prestou serviços portuários no município B, onde se localiza o Porto de Ferro. A pessoa jurídica não realizou o pagamento do ISS e os dois lavraram auto de infração. Qual que seria o município competente? Vamos olhar lá no artigo 3º, se serviço de porto está no rol do artigo 3º, está lá no inciso 22. Então aqui o município competente será o município B, pois é devido ISS no local da prestação do serviço, conforme o artigo 3º, inciso 22 da Lei Complementar 116 de 2003. Ok? B. Qual a medida judicial mais adequada para dirimir na hipótese o conflito de competência? A medida judicial será a consignação em pagamento em virtude da bitributação nos termos do artigo 164, inciso 3 do CTM. Ok? Então aqui estaremos diante de uma bitributação, artigo 164, inciso 3, né? Dois entes públicos cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador. Questão 10. O município M notificou a pessoa jurídica Z, fabricante de peças, para que efetuasse o recolhimento de TBI, incidente sobre bens decorrentes do processo de incorporação de outra pessoa jurídica. Não pode, né? Tem imunidade. Inconformada com a cobrança, a pessoa jurídica Z decide apresentar uma impugnação. Verificando a inexistência de outros débitos, após a regular apresentação da impugnação, a pessoa jurídica requer a emissão de uma certidão de regularidade fiscal, no caso, a positiva com efeito de negativa, que lhe é negada, sob o argumento de que para sua emissão seria necessário o depósito do montante integral. Está correto o lançamento do imposto? Não, né, pessoal? Não, pois a incorporação de bens imóveis é protegida pela imunidade específica do ITBI prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. B. A pessoa jurídica Z tem direito à regularidade fiscal? Tem direito à certidão? Sim, né? Pois a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. E se trata de uma das hipóteses para emissão da certidão positiva com efeitos de negativa com base no artigo 206 do CTN, tá? Lá ele fala se o crédito tiver suspenso, se não tiver vencido ou se em garantia da execução o imóvel já tiver garantido, né? 11. O Estado X institui em 2010, por meio de uma lei, uma taxa pelo serviço de prevenção e extinção de incêndio, né? O Supremo já falou que é inconstitucional. A referida lei definiu o contribuinte como proprietário, residencial ou não residencial, qual serviço estaria dirigido, bem como determinou que o valor da taxa seria calculado com base no tamanho da unidade imobiliária. Então veja que não é idêntica à base de cálculo, né, ao imposto. Nada se dispôs sobre eventuais responsáveis. João, na qualidade de proprietário, aluga desde 2011 seu imóvel situado no referido estado para Pedro.
Então, João é o proprietário e alugou para o Pedro. No contrato de locação celebrado entre as partes, qual foi devidamente registrado, estabeleceu em uma das cláusulas a responsabilidade de pagamento da taxa seria exclusivamente de Pedro, isentando João. A. É constitucional o cálculo do valor da taxa de prevenção e extinção como um dos elementos que compõem a base de cálculo do IPTU? Sim, né, pessoal? Sim, pois o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal e a súmula vinculante 29 proíbem a identidade da base de cálculo da taxa com a de imposto, vírgula, o que não se vislumbra no caso em tela. Porque eles só pegaram um elemento, né? Não pegaram a base inteira. B. Considerando que nem João nem Pedro recolheram a taxa de prevenção e extinção de incêndio relativos aos exercícios de 2012 e 2013, bem como consta no contrato de locação celebrado entre eles e registrado no cartório, em face de quem o Estado deve efetuar, deverá ser cobrado do proprietário do imóvel, visto que os contratos particulares não podem ser opostos à fazenda pública para modificar a sujeição passiva do tributo, conforme o artigo 123 do CTN e a súmula 614 do STJ. Legal? Maravilha. 12. Vamos para a questão número 12. Em dezembro, olha como cai bastante impostos municipais, né? Tem muitas perguntas, significa que há uma incidência forte na prova, né? Se a gente está considerando aí que a gente já tem mais de 36 exames da prova, né? Mais de 36, 37 exames, basicamente 1/3 da prova caiu, né? Imposto. E aqui imposto municipal, né? Sem contar os estaduais, federais. Sem dúvida nenhuma, os impostos é o tributo que mais cai na prova de segunda fase, né? Em dezembro de 2014, o município de Macaé editou uma lei estendendo o prazo para a cobrança judicial dos créditos de IPTU, de 5 para 6 anos. Isso aqui não pode, né? Cobrança judicial dos créditos é prescrição. O mesmo município ajuizou em 2015 uma execução em fase da pessoa jurídica ômega para a cobrança de IPTU não pago. Os valores sofreram correção monetária em percentual superior ao índice. A. O município de Macaé agiu corretamente ao editar a lei? Não, né? Não. Visto que prescrição tributária é tema de norma geral em matéria tributária e, portanto, só poderia ser definida por lei complementar e pela União, havendo, no caso concreto, violação à competência e ao princípio da legalidade, né? Aqui ele fala que foi por lei ordinária. Não, só fala lei 1, 2, 3, 4, né? Nos termos do artigo 146, inciso 3b da Constituição e artigo 24, parágrafo 1º da Constituição. É correta a atualização monetária do IPTU em percentual superior aos índices oficiais por ato do Poder Executivo? Não, né? Pois a correção monetária só poderia ser feita por decreto dentro dos índices oficiais, conforme o artigo 97, parágrafo 2º do CTN e a súmula 160 do STJ, havendo no caso, violação ao princípio da legalidade. Seguindo, pessoal, questão 13. Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica com sede no município A prestou serviço, ela tem sede no município A e prestou serviço de decoração no município C e não recolheu ISS. No entanto, em julho, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa de imposto pelos dois entes. Qual é o município correto? Vamos ver se decoração e jardinagem está na lista anexa, né, da Lei Complementar 116. Vamos olhar sim, inciso 8, né? Então, qual município? O município devido será o C.
pois o artigo 3º, inciso 7, né? 8. Inciso 8 da Lei Complementar 116 de 2003 estabelece que o tributo será devido no local da prestação do serviço. Caso o contribuinte ajuize uma ação consignatória com depósito do montante integral, visando solucionar o conflito de competência entre os municípios A e C, os municípios poderão ajuizar a execução fiscal visando a cobrança de ISS? Não, né? Pois o depósito do montante integral, conforme o artigo 151, inciso 2 do CTN e a súmula 112 do STJ, suspendem a faltou o G aqui, né? Exigibilidade do crédito tributário, não sendo possível a propositura de execução fiscal. A empresa X, atuante na, locação de veículos, questiona judicialmente a incidência da COFINS referente às operações de locação que realiza, que não constituiriam prestação de serviço. Com base nas hipóteses, letra A, locação de automóveis caracteriza prestação de serviço? Falando já que não, né, pessoal? Não, pois a súmula vinculante 31 afasta a incidência de ISS sobre locação de bens móveis, conforme o artigo 156, inciso 3 da Constituição. B. A incidência de COFINS sobre operações de locação de veículos? Sim, né? Pois o artigo 195, acho que é inciso 1, deixa eu ver aqui da Constituição Federal, COFINS é uma contribuição previdenciária, né? Então ele está perguntando qual que é, vamos ver aqui, 195, COFINS, inciso 1, né? Sim, pois o artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal estabelece a incidência da contribuição sobre o faturamento na alínea B. E a súmula 423 do STF já estabelece a constitucionalidade da cobrança. Tá? Faturamento é faturamento e pronto. 15. O município X instituiu por uma mesma lei ordinária municipal, datada de junho de 2017, ISS sobre, de novo, ó, locação de automóveis. Parece que é a mesma, né? Mas não é, ó. ISS é realizado em seu território, bem como ISS sobre serviço de execução de tatuagens, piercings e congêneres. Razão dessa lei, em junho de 2018, uma locadora foi autuada por não estar declarando nem efetuando o recolhimento do tributo. Por sua vez, também, em junho, uma loja que faz tatuagens foi autuada pelo não recolhimento. Então, letra A. Atuação feita pelo fisco contra a locadora de automóveis está correta? Não, né, pessoal? Pois a súmula vinculante 31 estabelece que a locação de bens móveis não é tributável de ISS nos termos do artigo 156, inciso 3 da Constituição. Gente, por isso que eu falo, se você fizer todos os exercícios, não vai ter surpresa na prova, porque as perguntas se repetem. Então, assim, dificilmente nós vamos ter 4 questões que nunca caíram na prova. Talvez uma que eles venham aí com ineditismo. Mas a maioria é tudo repetido. Município X poderia valer-se dessa lei municipal para instituir fato gerador de ISS sobre prestação de serviço de tatuagem? Sim, né, pessoal? Pois, estando prevista na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, caberá a cada município, por lei ordinária, criar o seu tributo. No caso em tela, tatuagem está prevista no item. Qual que é o item, né? Vamos lá pegar lei complementar, o item da Lei Complementar 116, em que está tatuagem, né? Está lá no item 6.06, tá? Então, é cabível sim a cobrança sem problema nenhum. Uma sociedade empresária explora atividade de montagem
de estrutura de metal para shows, exercendo principalmente o município X. Excepcionalmente, tal sociedade foi contratada para montar o palco de um único show no município, executando ali o serviço. Quanto ao serviço prestado em caráter excepcional, este ente pretende cobrar o ISS. Está correta a exigência do município, o Y? Vamos só ver uma coisa, né? Ela exerce suas atividades no município X, onde está sediada. Então, a empresa está sediada no município X. Mas, excepcionalmente, ela vai fazer o show no município Y. E aí, ele está perguntando se o município Y pode cobrar. Vamos lá, no artigo 3º da Lei Complementar. Se montagem de palco, estrutura de metal, estiver prevista nos incisos, vai ser no local da prestação. Então vamos lá, instalação de andames, palco, coberturas aqui, ó, e tem 2, né? Então está correta? Sim, né? Sim, pois conforme o artigo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 116 de 2003, o ISS será devido no local da prestação do serviço. Caso ambos os municípios resolvam cobrar pelo serviço, qual seria a medida judicial típica? A medida judicial será a consignação em pagamento com base no artigo 164, inciso 3 do CTN, por se tratar de bitributação. Município X, por meio de atuação conjunta do Fisco Municipal e da Secretaria Municipal responsável pela fiscalização sobre os estabelecimentos comerciais neles situados, autuou um restaurante, sob o fundamento de que não estava recolhendo ISS sobre a prestação de serviços de preparação de alimentos e atendimento dos clientes na mesa. ISS sobre alimentos. Ademais, também se verificou que o restaurante não recolher a taxa anual de licença para a localização, sendo, portanto, autuado. A atuação do município referente ao não pagamento de ISS está correta? Não, né, pessoal? Não. Pois a preparação de alimentos e atendimento em bares e em restaurantes é passível de tributação de ICMS, com base no artigo 155, inciso 2 da Constituição e a súmula 163. Vamos olhar aqui, tem uma súmula do STJ, né, que trata exatamente sobre essa questão. Vamos olhar aqui, STJ, vamos ver, 163, isso mesmo, do STJ. B. Para a exigência da referida taxa anual de licença, é necessário que o município exerça efetivamente a atividade de fiscalização sobre estabelecimentos comerciais ou basta que o faça potencialmente? O artigo 78 do CTN estabelece que deverá ser realizada efetivamente, deverá ser realizada efetivamente a fiscalização sobre os estabelecimentos, tá? Por se tratar de taxa de polícia, tá? Taxa de polícia tem que ter a fiscalização efetiva, né? Não pode ser só a fiscalização em potencial. O Fisco Municipal realizou o lançamento de ofício do imposto sobre IPTU referente a imóvel de propriedade José. Contudo, fazendo uso de ferramenta de internet que gera fotos por satélites, bem como drones, o fisco constatou que o cadastro sobre o imóvel estava desatualizado, pois, embora a metragem do terreno não houvesse sido alterada, foi edificada uma casa. Todavia, José deixou de notificar o município. Ainda que o terreno não tenha sofrido alteração de metragem, é possível majorar o IPTU cobrado de José com base na construção? Sim, né? Pois o artigo 32 do CTN prevê a cobrança de IPTU sobre a propriedade e sua acessão física, né? E com base no artigo 33 do CTN, o valor venal sendo modificado, haverá maior tributação de IPTU. Quando você faz uma obra na sua casa, pessoal, tem que avisar a prefeitura, né?
Já tendo efetuado o primeiro lançamento, poderia o fisco realizar um segundo lançamento? Sim, né? Pois o artigo 149. Aí aqui, pessoal, você, quando deixa de avisar o fisco nos lançamentos de ofício, ele pode fazer a correção desse lançamento, né? Então, ó, o artigo 149, inciso 2 do CTN, estabelece que o lançamento pode ser revisado quando a declaração por quem de direito não é realizada no prazo e na forma da legislação. Que foi o que aconteceu, né? Ele simplesmente não avisou, tá? 19. Lei municipal fixou determinada área do município como zona de expansão urbana. Ó, lei municipal falou que agora a área de expansão urbana. Contudo, a região ainda não conta com melhorias típicas de áreas urbanas. A maior parte dos terrenos da região é ocupada por possuidores que ali se instalaram. É possível que os meros possuidores sejam considerados contribuintes? Sim, né? Pois o artigo 34 do CTN estabelece que, além do proprietário, o possuidor a qualquer título é contribuinte do IPTU. Deixa eu só confirmar aqui se eu estou falando o artigo certo, né? Estou aqui da minha cabeça, mas sempre confira antes, né? O artigo 34, perfeito. É possível cobrar IPTU em zona em que ausentes melhorias típicas? Sim, né? Sim, pois o artigo 32, parágrafo 2º do CTN e a súmula 626 do STJ estabelece que a lei municipal poderá cobrar IPTU de áreas de expansão urbana. Que é o caso, né? Aqui ele fala no enunciado que é a área de expansão urbana. Então, portanto, pode cobrar o IPTU sem problema nenhum, tá? Aqueles melhoramentos, né, do artigo 32, parágrafo 1º, só é exigido em áreas urbanas. Tudo bem? Encerramos aqui o nosso vídeo, então, de correção dos impostos municipais. Bons estudos!